Olá, Degustar a Vida hoje traz a psicóloga e escritora Graça Razeira com o tema Hiperatividade Eficaz. A gente já volta. Degustar a Vida hoje está com a Graça aqui, que ela é psicóloga, escritora e pesquisa esse tema hiperatividade muito tempo. Há 20 anos. Lá. Há 20 anos. E hiperatividade tem que ser eficaz. Sim, foi a conclusão que eu cheguei, né? Depois de tanto estudar, eu comecei a estudar em 91, quando o tema ainda não era comentado no Brasil. Através de livros em inglês. Eu tive que me estudar bastante. Não tinha nada aqui sobre o tema. Nada. Aí eu entrei na psicologia achando que eu iria compreender mais, né? E para minha surpresa, as primeiras aulas foram eu que dei, né? Você que deu. Porque o trabalho era de grupo, como ninguém sabia o que era, eu acabei apresentando sozinho o trabalho, né? Porque ninguém conhecia. E uma outra dificuldade é que esse tema só existia em artigos científicos em inglês na biblioteca de psiquiatria. Nem a psicologia tinha ainda. Imagina, a gente está falando de 92. Não é muito tempo. E então eu tinha lá que catar milho e compreender, e acabei desenvolvendo, devido ao desafio, um carinho por esse tema, né? Até porque eu acabei sendo ali referência na turma, né? E depois, com o tempo, é que começou a ter mais publicação, né? E quando eu encerrei a faculdade, meu TCC foi justamente sobre o tema, que eu já tinha juntado vários materiais e artigos e tal. E quando eu entreguei a minha monografia, naquela época se esperava o quê? 20 páginas, né? Eu entreguei 110 páginas. Foi uma pesquisa exaustiva, como diriam nossos professores. Sim, para um nível de graduação, né? E aí o meu professor falou assim: nossa, mas isso é um livro. E para minha surpresa, eu achei aquilo assim: nossa, mas um livro, né? Quem sou eu para um livro? E comecei a rir, fui comentar com os meus colegas, né? Olha, o professor falou que é um livro, porque meu professor é escritor. E aí eles disseram assim: não, Graça, se ele falou que é um livro, então vamos publicar. Eu falei: vamos publicar. E aí nasceu o livro, por conta dos meus amigos, né? E o que seria, então, hiperatividade? Para quem está em casa entender. Hiperatividade Se tem como definir, né? Sim. Tecnicamente, é a fusão de 3 sintomas. Primeiro, o principal deles, que é déficit de atenção, que pode vir acompanhado ou não de hiperatividade e ou impulsividade. Um é muito estreito com o outro, né? Mas não existe um teste, algo que vá lá na cabecinha da criança e diga Então, o único exame que existe é o clínico, o psicólogo ou o médico. Né? Nós vamos chegar no diagnóstico, né? Então, a fusão a característica desses 3 sintomas, desatenção ou atenção deficitária, hiperatividade e impulsividade, que também a gente pode definir como ímpeto excessivo. Né? Não para pensar, seria isso? É mais difícil. A criança normalmente age sem pensar, né? Mas a criança impulsiva, ela é mais impulsiva do que uma criança normal. Ela já vai se jogar direto no sofá e... Ela corre risco à toa, né? Então é mais complicado. Não há uma definição assim... existe, de acordo com a psiquiatria, tem definições técnicas, né? E várias terminologias. Eu fiz um histórico disso ao longo de como que a hiperatividade foi sendo chamada no final do século XIX, no início do século XX, meados do século XX, até agora. Então, esse foi um trabalho antes de tudo bibliográfico, né? E é a hiperatividade. A hiperatividade no sentido amplo, né? Mas claro que eu estou focando o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade infantil, TDAH. E por que a professora escolheu esse tema para pesquisar? Eu sei que não tinha referências bibliográficas, né? Só em inglês, mas por que esse tema te tocou?
Me tocou porque eu ia fazer arquitetura e eu passei em tudo, física, química, matemática, que eu sempre tive dificuldade, né? Mas história, geografia, passei em tudo, por uma federal do Rio Grande do Sul. E aí os meus professores disseram assim, só falta redação. Ai. Você passou em tudo, só falta redação. Tá. Quero escrever. Sim. O que aconteceu? Fui reprovada. Ninguém acreditava, os professores viravam o rosto para mim. Já tinha até propaganda de cursinho para eu entrar, sabe? Aprovada, não sei o quê. E aí eu falei assim, eu devo ter alguma coisa na cabeça, porque não é possível. Eu sempre troquei letras, eu sempre fui desatenta, eu sempre fui mais agitada que o normal, eu sempre fiquei mais com os meninos do que com as meninas. Mais agitada que o normal não seria mais enérgica, por outro lado? Não. Tem mais energia? Não. Talvez, assim, mas eu procurava, eu explorava mais o ambiente, né? Me chamavam de criativa, de curiosa demais, né? Árvore, telhado... Tudo isso, muro, tudo para mim sempre foi algo muito habitual. Habitual. E aí eu fiquei preocupada, né? Eu procurei um médico, eu falei, olha, eu estudei pra caramba. Antes eu reprovava na escola porque eu não estudava. Aí eu cortei tudo na minha vida para estudar. Se esforçou. E agora eu não passo, eu devo ter alguma coisa na cabeça. Aí era um médico muito experiente, já um senhor. Aí ele falou assim, não, você é hiperativa. Ele fez várias perguntas. Você é hiperativa. Só que nessa época, era a época da meningite, da AIDS, né? E aí eu não tinha noção nenhuma de saúde. Zero à esquerda. O que será que é aí hiperatividade? Aí eu perguntei pra ele assim, que bonitinho. Isso pega? Aí ele falou, não pega. Você tem que estudar isso, você não sabe nada sobre isso? Eu falei, não. É uma pessoa que quando tá parada dispara pro além, assim. Eu falei assim, então sou eu, porque eu tô sempre correndo atrás de alguma coisa que eu ainda não sei o que é, porque não deu tempo de descobrir. Perfeito. E aí assim que eu comecei, aí falei assim, ou você estuda medicina ou você estuda psicologia. Medicina, poxa, já foi triste entrar para arquitetura. Medicina, então, é algo meio bem tópico. Concorrido, né? Imersão nos estudos. Sim, e aí eu prestei para o Rio de Janeiro e passei na primeira turma. Eu não acreditava, aí a reação foi outra. Eu olhava o jornal e dizia assim, acho que eles erraram, publicaram meu nome por engano. Não, se você fez é porque você acredita, né? Sim, mas é que o hiperativo, como ele erra por detalhes bobos, ele acerta em coisas difíceis e erra por coisas bobas. Ele nunca tem a certeza da onde ele tá, sabe? Então, quando ele acerta é sorte. Quando ele erra, você também, né? Tinha que ser assim, né? Então, a autoestima, isso é o que eu observo no meu trabalho clínico, é muito afetada. Então, a primeira parte do tratamento é acertar isso, né? A gente não acredita nos bons resultados, a tendência é minimizar. E tem um número muito expressivo de hiperativos, vamos dizer, diagnosticados já? Depende do país. Se for Estados Unidos, é de 5 a 10%, até 20%. Em alguns estudos. Muito expressivo. Na Inglaterra, não, é 1 a 2%. No Brasil, de acordo com a Associação Brasileira de Déficit de Atenção, a cada 30 alunos, pelo menos 1, no máximo 2 são hiperativos. Então oscila aí entre 2 e 3%, né? Perfeito. Mas numa turma, tendo 1, as professoras já sabem. Já sabem, né? Já sabem. Degustar a vida precisa de um pequeno intervalo, mas logo depois nós vamos falar sobre o diagnóstico. Como saber se é hiperativo ou não. A gente já volta.
Degustar a Vida, aqui de novo com a professora. Ela é psicóloga, escritora, pesquisa há mais de 20 anos hiperatividade e tem muita bibliografia sobre isso, muita pesquisa sobre isso. E agora a gente quer saber como que diagnostica, como eu vou saber se a pessoa é hiperativa ou não, se é uma criança hiperativa, se dá para saber um adulto. Como eu faço para diagnosticar? Profissionalmente, de acordo com a psiquiatria, são 18 sintomas. Que você tem que avaliar, e não basta os 18 sintomas, você tem que avaliar também o grau, se é leve, moderado ou grave, né? Mas para chegar nessa lista, você tem que excluir um monte de coisas, por exemplo, estresse, ansiedade, né? Então, estresse é porque a pessoa também... É porque o sintoma é muito semelhante. Quando uma pessoa está estressada, ela fica mais desatenta, ela fica mais desligada, ela fica mais impulsiva, então ela reage mais fortemente a um estímulo aversivo, né? Ela se assusta mais rápido, né? Ou ela fica no daydreaming, que é pensando no seu próprio mundo, nos estressores internos. Então, ela também perde o foco, né? O estresse, a ansiedade causa isso. Então, a primeira coisa é avaliar, né? Alguns sintomas de depressão também causam desatenção. A grande questão é o seguinte: o que é mais importante na cognição humana? É a atenção. Se a atenção é falha, ou se ela não é contínua, ou se ela não é concentrada, ou mesmo quando ela não é difusa, por exemplo, dirigindo, tem algum problema. Então é isso que a gente tem que analisar. Sua atenção é ótima. Eu fiz assim, você já viu que tinha que parar o carro. Sim. Você estudou de verdade. Claro, né? É um exemplo nato. Então, até porque hiperativo tem um cérebro de felino, né? Ele é hiperatento aos microestímulos externos. Então é como o gato, né? O gato está aqui dormindo, de repente mexe aqui, ele está pronto para ação, né? O cachorro demora mais, né? Aliás, o filme Gato de Botas está cheio de exemplos de hiperatividade. Então vai uma dica cinematográfica, uma dica de cinema. Então, tecnicamente, nós falamos que a questão do diagnóstico é um diagnóstico de exclusão. Primeiro você precisa excluir uma série de patologias ou que interferem, que são semelhantes, né? Para daí excluiu tudo, não sobrou mais nada, ok, agora sim vamos para a hiperatividade. Mas para chegar aí, você já conversou com a mãe, conversou com o pai, você foi na escola, conversou com a supervisora, conversou com a professora dele, né? E aí você chega num consenso, os dados começam para chegar. Às vezes, tem o que se chama de comorbidade, que é o TDAH com ansiedade. Aí você tem que separar, né? Trabalhar, ver no contexto o que você pode trabalhar primeiro. São duas doenças que coexistem. Do que eu vou trabalhar ali de acordo com o que eu posso, né? Então... E essa questão da droga, por exemplo? Olha, na minha prática clínica, é o que está mais dificultando o diagnóstico. Por quê? Porque a droga, primeiro andar, né? A questão do álcool, depois vem o cigarro, depois vem a maconha, aí a cocaína, heroína, crack. Sem contar as anfetaminas e tudo mais. Então, cada droga você vai... de medicamento, porque é uma droga, né? Sim. Você vai descendo um andar, né? Dentro da sua escala de lucidez, dentro da sua escala de autodomínio, né? Então, esses sintomas, de acordo com a droga, mas afetam a cognição, afetam a atenção, afetam a destreza, né? E também, sem contar a labilidade do humor. Então, como que é muito parecido, aí fica mais difícil. Seu diagnóstico. Sim, porque aí é afetado por substância. Aí que tipo de substância? Qual é o efeito dessa substância? E não basta a substância, porque geralmente quando uma pessoa chega na cocaína, ela já misturou cigarro e álcool. E nas festas, cigarro, álcool, maconha e cocaína.
E aí quando mistura tudo, o corpo fica sem direção. É como se você tivesse... Corpo, fígado, cabeça, tudo, né? O cérebro, Sim. né? O pulmão, o fígado e o coração, né? Então o corpo inteiro perde a direção. É como se você tivesse todas as estações num dia só, né? O que eu vou vestir? Um casaco de frio? Ou um biquíni? Tudo junto e ou um misturado. vestido de gala? Fica... Da mesma forma que a gente fica desorientado, o cérebro também fica desorientado. E aí, o que é urgente? Você tem que trabalhar a droga, né? E a coisa mais difícil é o seguinte, depois que o jovem entrou em contato com a droga, é difícil sair, sabe? Mas tem essa possibilidade de sair? Tem. Se chegar até a maconha, tem. Passou da maconha, entrou para cocaína, heroína, crack... Aí a reincidência é mais de 90%. Né? O melhor trabalho é a prevenção. Eu não trabalho diretamente com drogas, porque tem que ter uma equipe especializada, não pode ser o psicólogo sozinho, até porque é muito risco, já envolve... a vida? Envolve questão política, de polícia, Não sei. então de lei, né? Porque você vai descendo um andar na sua moralidade. Isso já está provado, porque o cérebro vai ficando menos atento, há um autocontrole menor e a transgressão é muito maior, né? Você vai rompendo regras de moralidade. Então eu, como não trabalho com isso, eu indico, porque eu sou professora antes de tudo, né? Eu indico esse livro, tá? Juventude, Drogas, que é um guia, Metido. é um guia para os pais identificarem nos filhos os sintomas, ou da maconha, ou do álcool, porque eles chegam pra gente e falam assim, meu filho fuma maconha? Eu não posso dizer isso, é o sigilo. Né? Claro. Então o que adianta? É o sigilo profissional. A menos que ele esteja correndo risco de vida mesmo, aí, né, a gente estuda, mas eu não posso. A família tem que ter condições para isso. Eu, como terapeuta, vou indicar para um terapeuta familiar ou especializado, né? Mas esse livro é muito bom porque ensina os pais a identificarem. Por que os pais têm dificuldade de identificar? Porque é o seguinte, hoje se fala muito em adolescente aborrecente. Sim, né? E a banalização, né, que te disse da hiperatividade. Um filho que faz muita coisa, porque hoje tem muitas informações hoje, né? Hoje Sim. tem iPad, iPhone, né, computador com muitas, Google é tudo. Então eles realmente têm um bombardeio de informações. Sim, e os sintomas digamos, do aborrecente, né? É muito semelhante ao abuso de drogas. Então isso é um dificultador. O pai olha e fala assim, é coisa da idade, vai passar. Não. Mas não passa, só vai piorar. Né? Então o nosso trabalho como professores é orientar, despertar, direcionar. Porque depois da primeira tragada, o primeiro crack, acabou. Acabou. Depois da primeira pedra, acabou a vida da pessoa. Degustar mais no intervalo e depois do intervalo, como sair disso? Que técnica eu uso? O que eu faço para melhorar esse comportamento ou ser eficaz nesse processo? A gente já volta. Degustar a vida, estamos degustando com a professora. E hiperatividade tem que ser eficaz. Nós já falamos o que é hiperatividade, a dificuldade de quem é um hiperativo, né? Sim. Não consegue até passar no vestibular, como foi o exemplo, né? Tem algum problema na cabeça. Passa em química, física e vai rodar em redação. Todas, de repente, né? Uma situação, tem algo errado aí. Como fazer para que isso fique bem? O que eu posso fazer? Eu acho que a primeira coisa, tanto que o subtítulo do meu livro é uma escolha consciente, né? Tá. A primeira questão é a motivação, que é o motivo-ação para a mudança positiva. Então,
Se a pessoa quer ser mais dona de si mesmo, porque o jovem tem muito esse discurso, né? Ah, eu quero mandar em mim. Ele quer ter as próprias experiências. Eu quero ter a minha vida, o meu carro, a minha casa. Eu tô cansada de ficar subjugada aos meus pais, né? Mas a principal coisa que ele tem, que não é o iPad, não é o celular, não é o notebook, nem a página no Facebook, é o cérebro. Se perder o cérebro, babau. Então vamos valorizar o cérebro, por favor. Né? Então queimar neurônio é o pior desperdício que um Homo sapiens, dito sapiens, pode ter. Porque sem neurônio a gente não faz nada, né? Então queimar neurônio, o neurônio é uma preciosidade, né? Tudo bem que hoje a neurociência diz que o neurônio se reproduz, mas se reproduz em nível lento, né? Vem a droga e estimula aquele neurônio, Graça, queima. como se cortasse a pontinha do dedo. Exatamente. É tanto quanto mais, porque mas o cérebro o que eu são expliquei? todas as funções. Claro, o que eu expliquei hoje para uma adolescente? Eu falei, olha, por que a droga queima o cérebro? Porque o neurônio tá ali adulto, queimou. Quando começa a nascer outro, vem outra droga de novo e queima, não dá tempo de reproduzir o neurônio. Então por isso que a cabeça vai ficando oca. Em testes de tomografia, a cabeça fica oca. Ou seja, a pessoa perde o domínio de si. Então para o jovem que não quer perder o domínio de si, que quer ser dono de si mesmo, né, independente dos outros, quer ser livre. Aqui, então aí tudo pode mudar. Então vai depender da motivação. Eu já peguei jovens e adultos assim, ó, que tinham reprovado no mestrado, que não conseguiam ter organização, que não conseguiam passar na escola e com a motivação, mas eu quero ser dono de mim. Em um ano mudaram tudo, sabe? Então é um prazer. Adultos também que sofreram longo, porque tem sempre até separações, pode ter a consequência, né? Então, adultos que vão passando por isso, quando eles entendem que a auto-organização, por exemplo, que é o maior símbolo de eficácia, é a disciplina e a auto-organização. Porque no meio da bagunça, ninguém evolui. Né? Nem a bagunça então, aqui... Presente, disciplina e auto-organização. Sim, porque aí ele começa a dominar o que é mais grosso, que é o ambiente. Dominou o ambiente, fica mais fácil dominar a mente. Né? Quando ele entende essa lógica, ele vê o seguinte, que a ordem facilita, porque ele ganha tempo para fazer o que ele quer. E ele não perde tempo com coisas que ele não quer. Então é muito simples, né? A terapia cognitiva, ela trabalha em cima de resolução de problemas e técnicas simples, nada complicado. Né? Porque a terapia, ela tem por missão simplificar a vida da pessoa e não ser mais um problema para ela dar conta. Gosto da simplicidade, né? Com certeza. Nós já somos complexos, né? A vida já é complexa demais. Complexa demais. Eu gosto dessa linha da simplicidade. Olha, tem muito ainda para perguntar, mas nesse tempo que a gente tem, vou deixar para essa eficácia para novos programas, se você puder esclarecer mais, né? Com certeza, eu gostei, com muito prazer. Porque você pesquisa mesmo isso e vive isso, né? Tem pacientes que estão melhorando esse comportamento depois de organizações, né? De dicas. E para terminar o programa, uma pergunta assim, o que seria, Graça, degustar a vida para você? Ai, degustar a vida para mim é você sentir que você tem o maior poder do mundo, que é dominar a si mesmo. Pode acontecer tudo aqui fora, mas aqui dentro quem manda é você. Então, eu tenho o prazer de sentir isso, sabe? Depois de 20 anos, eu jamais esperaria estar numa televisão, ter escrito livro. Ou seja, a doença ficou pequenininha, porque eu pude trabalhar outras habilidades que me deram suporte para ser até mais do que eu imaginava, profissionalmente, pessoalmente, com os meus amigos. Então, eu melhorei a qualidade de vida, porque eu me tornei dona de mim, eu não fiquei dependendo de fora e tal. Então, quando a gente trabalha, quando a gente se motiva por um ideal, sabe? Um ideal que está além da gente, que vai fazer bem para alguém, né? Apesar de tudo, nossa, não há prêmio maior na vida, sabe? Não há. A autossatisfação é realmente a síntese da felicidade. Né? A pessoa diz assim, eu estou vazia. Ajuda alguém que você vai melhorar. Isso já está provado pela psicologia positiva, que o idealizador esteve aqui no Brasil o ano passado, né?
Então ele fala, se você quer sentir um pouco de felicidade, mais do que qualquer heroína e cocaína pode te dar, porque o prazer é por pelo menos uma semana, faça o bem para alguém sem esperar nada em troca e você vai ver o que você vai sentir, né? Porque o corpo, nós somos seres sociais, nós nos realizamos no outro, né? É esse vínculo que faz com que a vida continue. Nós não somos répteis que botamos o ovinho lá para chocar no sol, né? A gente precisa desse olhar. Então, quando a gente se reencontra como mamífero, né? E mamífero do bem, né? Quer fazer o bem? Então, esse sentimento de autorrealização, esse fluir, né? Te estimula a fazer cada vez mais. Então, acho que isso é o degustar da vida, sabe? Eu degustei agora. Ai, que bom! Muito obrigada. Muitas endorfinas para você. Sim, várias agora. Só eu fiquei assim, comovida, porque é aquilo, é a síntese, né? É síntese. Hiperatividade eficaz. É o hipereficaz, né? Não é o hiperativo descabeçado, desorganizado, atrapalhado. Eu coloquei o título grande porque os meninos carregam na escola. E para não virar chacota nem vítima de bullying, que isso é muito comum, ele bota assim. Então teve uma escola que dizia assim, então seu hipereficaz. Agora que virou elogio. Entendi. Então isso é estratégia de autodefesa, porque os hiperativos eles precisam de um guia para sobreviver num mundo onde tudo é muito rápido, mas ao mesmo tempo para eles parece ser muito lento, né? E eles não podem sair atropelando tudo. Tem que ter inteligência. Controle, né? Controle. Degustar a vida, não dava para terminar, mas temos que terminar. Agradece a Graça, nossa professora. Obrigada. Fica essa enorme dica. Tá? Para os hiperativos. Para os hiperativos e para quem os quer pais. ser eficaz. E para os pais que precisam, né? Professores. Degustar a vida, aguarda vocês no nosso próximo programa.